Boa tarde para você que está assistindo essa aula online. Boa noite, bom dia para você que vai assistir essa aula depois gravada, né? É um prazer aqui estar contribuindo mais uma vez com a educação do estado de Pernambuco. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante e juntamente com o professor Bruno Lardião, com o professor Francisco Coutinho, da equipe de Química do EducaPE, a gente está aí trabalhando e ajudando você, junto com o seu professor na sua escola, a ter uma educação melhor. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre energia de ligação. Mas antes da gente iniciar essa aula, eu queria te dar um recadinho aí super importante a respeito do sistema seriado de avaliação. Então, você que é estudante aí do segundo ano do ensino médio, que já fez o SSA no ano anterior, é importante que você faça o SSA esse ano também. Lembra que é um sistema seriado de avaliação e para isso você precisa completar os 3 ciclos, né? As 3 provas. É o acesso, é a forma que você tem de acessar uma das melhores universidades aí do estado, por que não do país, a Universidade de Pernambuco. Então, além disso, é a tua melhor chance de acessar a universidade pública, uma universidade de qualidade. Porque concorrendo no SSA só terão estudantes da sua série. Enquanto que no Enem você vai ter estudantes que já estão terminando o 3º ano, mas estudantes que já são veteranos, já estão fazendo vestibulares há mais anos. No SSA você concorre apenas com estudantes da sua série. Com uma concorrência muito menor, é muito mais fácil para você então ter acesso a esse ensino de excelência. Então fica atento, o prazo aí está se encerrando, tá? A solicitação de isenção já acabou, mas a inscrição ainda vai até o dia 19 de agosto. Então o valor aí está R$ 110 e você ainda pode fazer, se não fez, ainda pode fazer a sua inscrição, não perde, tá? Aqui vai aparecer um QR Code onde você vai ter acesso a mais informações sobre o sistema seriado de avaliação. Então pega aí o teu celular, tá? E aí utiliza esse QR Code aí que vai aparecer aí na tua tela para ter acesso a mais informações aí a respeito do sistema seriado de avaliação. Tranquilo? Então, dado esse recado, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Se você quiser ter acesso aí ao nosso material, entre em contato aí a partir lá do Instagram, no Aquiles_Cavalcante. Então, eu estou aqui para ajudar vocês, para tirar eventuais dúvidas e para auxiliar tanto você, estudante, quanto os professores de toda a rede de educação do estado de Pernambuco. A gente está aqui para somar forças em prol de uma educação de excelência, ok? Então, na aula anterior, vocês estavam vendo com o professor Francisco Coutinho as reações químicas, as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. Agora a gente vai falar sobre a origem dessa energia, né? De onde é que vem essa energia que faz as reações químicas serem endotérmicas, outras serem exotérmicas. Primeiro é necessário lembrar que a energia está presente em vários processos, em processos nucleares, na fissão e na fusão nuclear, no eletromagnetismo, através da eletricidade, através de energia mecânica, através de energia térmica, através de energia química, que é o foco da nossa aula. Então aqui no nosso slide a gente tem, por exemplo, a energia química sendo apresentada a partir de pilhas e a partir de reações bioquímicas que acontecem aí com o consumo dos alimentos. Então, são energia química sendo utilizada para fazer com que processos aconteçam. No caso dos alimentos, para que o seu corpo se mantenha vivo, funcional. No caso das pilhas, para que o aparelho que você esteja utilizando agora para controlar a sua TV ou o seu próprio smartphone para assistir essa aula possa funcionar. Então, a energia é algo que literalmente move o mundo. Então, a gente vai aprender do ponto de vista químico de onde é que se origina essa energia. Lembrando aí que existem várias outras formas de energia. Eletromagnetismo, nuclear, energia mecânica. A gente vai focar sobretudo na energia química, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que é necessário que a gente lembre são os estados físicos, né? Na aula anterior, o professor Francisco Coutinho aí trouxe uma breve revisão dos principais estados físicos e as transições de um para o outro, de sólido para líquido, de líquido para gás e assim sucessivamente. Então, nós temos aí um apanhado geral
tá? Claro que poderia ser muito mais detalhado, mas não há a menor necessidade. E os estados aí que eu selecionei para a gente são o estado sólido, estado líquido e gasoso. Esses são os 3 estados principais. A gente vai discutir um pouquinho melhor eles no próximo slide. A gente tem ainda o plasma, que é o estado físico presente no Sol. Então, em locais de altíssima temperatura, as partículas, a matéria, não só se transforma em gás, mas como os elétrons são arrancados. Então, a gente tem uma nuvem de cargas elétricas se movimentando de forma intensa. Isso é o plasma. A gente costuma cobrar isso no vestibular para estudantes de primeiro, segundo e terceiro ano? Normalmente não, é muito raro cair alguma questão abordando o estado do plasma sem discutir o que ele é. Né? A gente também ainda tem os condensados, né? Que são quando a gente atinge temperaturas baixíssimas, próximo do 0 Kelvin. Definitivamente esses estados físicos não serão abordados em nível de vestibular, ou pelo menos não será exigido do estudante de ensino médio que tenha maiores conhecimentos sobre ele. Então vamos focar aqui naquilo que é importante para a gente. Os estados sólido, líquido e gasoso e comentar rapidamente no plasma. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que na matéria existem forças que atuam para deixar as moléculas, as partículas coesas, né, agrupadas, aproximadas, organizadas, e existem energias, existem forças que vão colaborar para que essas partículas se afastem. Então, via de regra, a estrutura dos átomos, das moléculas, criam forças atrativas que vão contribuir com a coesão, com a união dessas moléculas. No caso da água, por exemplo, a gente tem as ligações de hidrogênio. São elas que fazem com que as moléculas de água tendam a se juntar. Por outro lado, essas moléculas têm uma certa agitação. A gente chama isso de energia cinética, elas se movimentam. E esse movimento leva as moléculas de água para longe uma da outra. Essas forças elas estão competindo o tempo inteiro, de maneira que aquilo com que você faz com aquela substância pode colaborar para uma delas se tornar mais forte. Então, por exemplo, se eu forneço calor para uma substância, um gelo, um bloquinho de gelo, água sólida, o fornecimento do calor acrescenta energia cinética a essas moléculas de água. Uma vez que essas moléculas de água estão mais movimentadas, se movimentando com uma energia maior, elas tendem a se afastar. E aí, ao se afastarem, ela atinge em um determinado momento o estado líquido, se isso continuar o estado gasoso até o estado de plasma. Tá? Se por outro lado, ao invés de fornecer energia, se eu reduzir, se eu roubar a energia desse gelo, se eu resfriar, ou melhor, esse gás, né? Se eu resfriá-lo, as moléculas vão se tornando mais lentas e fica mais fácil para as ligações de hidrogênio atraírem umas às outras e elas voltarem à estrutura do estado sólido. Então, a primeira coisa, fera, que você precisa ter em mente é do estado sólido para o estado líquido, gasoso e até o plasma. Nessa ordem, você precisa de um aumento de energia, você precisa fornecer calor para que essas transições aconteçam. E esse calor é absorvido por esse material, por essa substância, tá? Não importa que substância seja essa, se água, se etanol, esse é o efeito. Fornecer o calor, ele absorve e realiza essas transições. Antes da gente ir para o próximo slide, eu queria te chamar aí para uma dica. Se você está assistindo essa aula pela TV, pega aí o teu celular, vai aparecer aqui um QR Code que vai te dar acesso a um podcast relacionado a essa aula e a fascículos com um material complementar que vai te ajudar a aprofundar. Pega esse material, pega esse fascículo, compartilha com o teu professor, aprofunda com ele, tira mais dúvidas. Ele é o teu maior amigo, teu maior apoiador aí no vestibular. Tá? Então não deixa de acessar. Se você está assistindo pelo YouTube, não precisa se preocupar. Na descrição desse vídeo tem um link lá que te permite acessar esses mesmos materiais. Tá ok? Então, recado dado, volta para cá. Então, a lei zero da termodinâmica vai dizer que o calor sempre vai fluir de um objeto mais quente para um objeto mais frio. Hoje parece algo óbvio, né? Mas há alguns séculos atrás não era. Então, sempre que eu tiver dois corpos com temperaturas diferentes, a gente vai ter trânsito de energia de um corpo para o outro.
Essa energia que sai de um corpo para o outro a gente chama de calor. E esse calor sempre vai sair do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nunca é demais lembrar que não existe frieza, né? Ou um corpo não transmite frieza para o outro. Um corpo ele vai ter temperatura mais alta ou mais baixa. E de acordo com essas temperaturas, a gente vai ter transmissão de calor, tá certo? É igual à história da luz. A escuridão não é algo em si. A escuridão é a ausência de luz. Conforme você coloca a luz no ambiente, aquela escuridão tende a ir embora. Então, de forma semelhante, lei zero da termodinâmica vai dizer que o calor sempre flui de um corpo mais quente para um mais frio. Um corpo que tem temperatura maior para um corpo que tem temperatura menor, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Então, esse é um princípio basilar que a gente precisa ter em mente para entender as reações químicas, tá? Não o bastante, de onde que vem esse calor quando eu tenho uma reação química? Por exemplo, quando você compra o combustível, a gasolina num posto de combustível, a temperatura dele é 27, 28, 30 graus. Isso pode mudar um pouco para mais ou um pouco para menos, de acordo com a região do país ou do planeta que você se encontra. Mas é mais ou menos por aí essa temperatura. Quando você começa a queimar esse combustível no motor do seu carro, e a gente vai falar disso já já, a temperatura desse motor ela se eleva de forma tal que é possível atingir ali no coração do motor 180, 200, 220 graus Celsius facilmente. Claro, no corpo do motor ali a gente tem sempre uma temperatura um pouco mais baixa, significativamente mais baixas, né? 90, 95, 100 graus a depender do carro. Então, o que é que acontece para que aquela gasolina que estava na temperatura ambiente comece a ficar quente demais? Ali a gente tem uma reação química. E na reação química, o calor é produzido porque a energia é transformada. Daí você pode fazer uma pergunta que talvez para alguns possam parecer boba, mas não é. O que é uma reação química? Como é que eu olho para alguma coisa e digo aqui aconteceu uma reação química? Alguns vão narrar do ponto de vista macroscópico, né? A luz dos seus olhos. Então, mudou de cor, apareceu gases, era sólido, virou líquido. Todas essas são características que podem dar uma notação de que ali está tendo uma reação química. Às vezes é só uma transformação física, alguma modificação, mas o conjunto desses acontecimentos geralmente indicam uma reação química, tá? Isso é uma visão macroscópica. Mas se a gente fosse capaz de ampliar essa imagem, dar um zoom com o microscópio, o que é que nós veríamos ali dentro? A gente veria as ligações químicas, as interações entre os átomos se modificando. De repente eu tenho átomos, como o nosso exemplo aí, né? De oxigênio, formando ligações com átomos de oxigênio. E essas ligações são quebradas. E agora esses átomos de oxigênio, que antes só faziam ligações entre eles, agora começam a fazer ligação com o nitrogênio. Então, você tem aqui, por exemplo, o NO, ao final da reação é produzido o NO2. Então, o nitrogênio estava ligado a apenas um oxigênio, agora está ligado a 2. Essa mudança nas ligações químicas presentes nessas substâncias é o que vai desencadear a liberação ou a absorção de energia. Como é que funciona isso? Preste atenção. Se as ligações são muito fortes no início do processo, para quebrá-las é necessário que aqueles átomos absorvam muita energia. Quando as novas ligações, que não são tão fortes, forem formadas, qual vai ser o saldo? As reações, aquela reação para ter acontecido vai ter consumido energia do ambiente, energia na forma do calor. Tudo ao redor vai ficar mais frio, tá? Aquele é um processo endotérmico. Como pode Aquiles? Absorve calor e fica mais frio? Exatamente. Ao absorver calor, o calor não fica contido na forma de temperatura na molécula, mas ele é transformado em energia química. E isso dá uma característica completamente diferente para a energia. Então, num processo endotérmico, onde eu tenho uma reação química que absorve calor,
tudo ao redor fica mais frio, porque a energia está sendo convertida de térmica em energia química. Se eu tiver o contrário, como assim, Aquiles? As ligações no início são bem fraquinhas. Então, para quebrá-las, não é necessário tanta energia. Ela absorve a energia do ambiente, mas bem pouquinho. Quando essas ligações se quebram e novas ligações são formadas, se essas novas são ligações muito fortes, a energia da nova molécula vai lá para baixo, o que significa dizer que ela libera uma grande quantidade de energia. E libera essa energia na forma de calor. É o que acontece com a gasolina e o oxigênio. Então, eles estão na temperatura ambiente, mas quando essa reação química entre eles, gasolina e oxigênio, acontece, muita energia é liberada na forma de calor. O ambiente, recebendo esse calor, vai ter a sua temperatura elevada. Então, essa é a mágica por trás das reações químicas. Reações endotérmicas formam ligações mais fracas e a consequência disso é a absorção da energia. Reações exotérmicas formam ligações mais fortes, com energia mais baixa. Isso faz com que a energia seja liberada. Então, a gente vai se aproveitar dessa energia nas ligações químicas para ter processos que liberam ou absorvem calor de acordo com a nossa necessidade. Então, não sei se você já viu, mas é muito comum que atletas, ao se machucarem, utilizem bolsas de gelo para poder começar a tratar a região machucada, né? Essa bolsa de gelo, olha só, pode não ser de gelo. Ao invés de todo o jogo, um clube de futebol, por exemplo, colocar aquela bolsa para congelar, ele pode simplesmente comprar uma bolsa química, né, com substâncias que, ao serem acionadas, normalmente é uma bolsa com um dispositivo quebrável por dentro, né? E aí, quando ele rompe esse dispositivo, as substâncias entram em contato. A reação em questão ali acaba sendo uma reação endotérmica, que absorve calor e deixa tudo ao redor gelado. Então, ele vai lá e coloca sobre o corpo, faz o tratamento dele como se fosse o gelo, sem usar gelo. Qual é a vantagem desse processo? Você não vai ter a necessidade de ficar colocando a cada jogo aquela bolsa na geladeira. Na verdade, não precisa colocar nunca. Você apenas usa quando for necessário. A desvantagem, é óbvio, é que uma vez utilizada, não tem mais como ser reaproveitada. Precisa ser mandado para a indústria e a indústria, sim, tem condições de reaproveitar. Então, tem vantagens e desvantagens. De forma semelhante, a gente pode fazer com compressa de água quente também. Tá? Então, aí é uma outra questão. Ali o que eu tenho são reações químicas acontecendo. Então, veja o que acontece no interior do motor de um carro, né? Normalmente os carros têm motor que a gente chama 4 tempos, ou seja, o processo de combustão e de transformação da energia química em energia térmica acontece em 4 etapas. A primeira etapa é a aspiração, onde o cilindro, onde o local de queima do combustível vai acontecer, passa por um processo de expansão. Então, esse pistão aqui desce, aumenta o volume dentro do cilindro e aí ocorre a aspiração. O gás oxigênio, ou melhor, o ar com o gás oxigênio vai entrar dentro do cilindro e um pouco de combustível também. Uma vez que isso acontece, a entrada do ar e do combustível, a gente chama de válvulas de admissão, são fechadas e esse pistão passa por um processo de compressão. O volume dele, do cilindro que era maior, graças ao pistão que está lá embaixo, vai diminuir, porque o pistão vai subir, realizando um processo de compressão. A ideia é que as moléculas de oxigênio se aproximem do combustível e aí desencadeie o processo de combustão. Só isso não é necessário. Ainda para ter a explosão que vai desencadear a reação química, é necessário que a vela do carro, um dispositivo que vai disparar a eletricidade, desencadeie essa reação. Lembra lá no seu fogão elétrico? Você abre o gás, o oxigênio já está em contato no ar e você aperta o botão que dispara uma corrente elétrica. Aquela corrente elétrica, mais o gás de cozinha, mais o oxigênio, é que vai iniciar essa queima. É praticamente o que acontece aqui. É a terceira etapa, o terceiro tempo, a combustão.
Uma vez que essa reação libera muito calor, a tendência é que os gases produzidos no interior do cilindro se expandam. Nesse processo de expansão, você gera um movimento aqui nesse pistão que vai ser transmitido para a roda do seu carro. Então esse é um ciclo de 4 tempos. A gente está transformando a energia química, energia de ligações químicas, em energia térmica, que por sua vez se transforma em energia mecânica. Então essa transformação de energia está o tempo todo presente no nosso dia a dia. Então é importante que você se ligue aí na primeira lei da termodinâmica. O que é que diz essa primeira lei da termodinâmica? Que a energia ela é conservada. Ela é apenas transmitida de um objeto para o outro. E ela pode ser transmitida na forma de calor e trabalho. Aí eu chamo a atenção para esse sinalzinho aqui, tá? Em alguns livros, principalmente livros de física, essa equação vai ser apresentada como Q menos W. Enquanto que nos livros de química, em alguns livros, não todos, vai ser apresentado como Q mais W. Não é porque estamos falando de coisas diferentes, é apenas uma questão de referencial, tá? Então, enquanto que na química, perder calor, a gente atribui um sinal negativo, né? Então o trabalho vai funcionar da mesma maneira. Se eu quero dizer que um objeto perdeu energia na forma de trabalho, eu aplico sobre ele um sinal negativo. Então, essa questão do referencial diferente na química e na física é o que faz com que essa equação tenha sinais diferentes em ambas as disciplinas, mas elas descrevem a mesma coisa. Tá? É como se simplesmente a gente estivesse escolhendo um trajeto de um carro para ser positivo, quando ele vai num certo sentido da reta, ou negativo, quando ele vai no sentido contrário. E aí um outro professor adota como parâmetro o contrário. Então, não é que um está errado, o outro está certo. Tudo depende do seu referencial. Mas aí o que é importante? A energia de um objeto total, ela vai ser transferida ou para fora do objeto ou para dentro. E essas formas de transferência vão ser na forma de calor e trabalho. Como a gente viu na lei zero, calor só vai ter transmissão de calor quando tiver diferença de temperatura. Qualquer outra transmissão de energia que não dependa da temperatura, a gente vai chamar de trabalho. É, por exemplo, o que acontece no funcionamento da bateria do seu celular. Então, ali não depende do celular estar quente ou frio para a bateria funcionar. Então, essencialmente, o que está acontecendo ali é trabalho. Por fim, né, e não menos importante, a energia de ligação ela está também na interação entre as moléculas. Então, as moléculas de água formam ligações de hidrogênio, interações de uma molécula com a outra. Essa interação, quando eu quero dissolver um sal na água, eu preciso quebrar algumas dessas interações para colocar o sal para interagir com essa água. Esse é um processo que absorve energia. Semelhantemente, no cristal do sal de cozinha, por exemplo, o NaCl, há atração entre essas cargas. E para separar o cristalzinho e dissolvê-lo, eu preciso quebrar essa interação. Isso também absorve energia. Uma vez que essas interações elas são formadas entre a água e o sal, aí é o contrário. A energia vai ser liberada. De acordo com o tanto de energia que eu precisei absorver para separar as moléculas de água e separar os cristais, os íons do cristal iônico, e o tanto de energia liberada quando eu formo a interação entre esses dois, eu posso dizer que a dissolução do sal pode ser endotérmico, absorver calor, ou exotérmico, liberar calor. Então é esse saldo que vai definir. Claro, mudou-se o solvente, a água, colocou etanol, ou mudou o soluto, açúcar, sal de cozinha, uma base, um ácido, você vai ter quantidades de energias diferentes. Então, tudo isso está relacionado à energia de ligação. Eu espero que você possa ter aprendido um pouco aí e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!